Olá, telespectadores, eu sou Heitor Antônio da Silva, sou pastor, sou jornalista, sou professor universitário, já aposentado, mas presidente da Rede Ágatos, desta emissora, e vamos começar hoje um programa novo, um programa diferente, um programa compromissado com o Brasil do futuro, com as pessoas sérias, com as famílias, enfim, com aqueles que sonham coisas boas e se dispõem a fazer o melhor por esta terra que amamos. O programa chama-se A Serviço do Reino. Olha, não é do reino desses reinos que vocês conhecem por aí, não. É do reino de Deus. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Vamos considerar hoje um assunto bem interessante, que é exatamente impacto legislativo. Ô, Tony, bem-vindo a este programa e vamos continuar juntos até a volta de Cristo. Vamos nessa? Amém, amém. Meu amigo pastor Heitor, que alegria poder estar com um amigo, que alegria poder falar com seus seguidores das redes sociais, telespectadores também. Da Rede Ágatos, que é uma TV de fato. Rede Ágatos, né? É uma alegria muito grande ter recebido esse convite para estrearmos esse programa a serviço do reino. Eu tenho certeza de que serão programas esclarecedores que terão como objetivo trazer luz ao entendimento da nossa população brasileira, predominantemente cristã, do que acontece nos bastidores do mundo político e o que está acontecendo nesta ebulição que a sociedade brasileira está vivendo. Então é um prazer muito grande estar aqui com você. O deputado Ottoni de Paula, que aqui está comigo, ele também é pastor evangélico, deputado, professor, um intelectual, um homem de palavra dura, pesada, correta, de vida ilibada, que representa muito bem o povo do estado do Rio de Janeiro no Congresso Nacional. O impacto legislativo. A gente sabe que os países democráticos são constituídos de 3 poderes. O Brasil já foi constituído por 4 poderes. Na época do Império tinha o poder moderador. E tem um grupo aí tentando ser o moderador ao jeito dele, mas para aí não é assim. Mas nós somos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, né? E o poder legislativo é exatamente constituído pela Câmara e pelo Senado. Ottoni, deputado Ottoni, gostaria de ouvir a palavra do colega, do irmão, do ilustre deputado, sobre a importância do poder legislativo federal para dar forma ao Brasil, para constituir o Brasil que nós queremos, que o Brasil que o mundo, inclusive, espera que nós acontecemos, porque eles vão depender muito da gente. Eu começo lembrando sobre a importância do poder legislativo, meu querido pastor Heitor, lembrando o artigo 5º da nossa Constituição, que diz que todo o poder emana do povo e que por ele é exercido através de seus representantes. Portanto, o poder máximo da nação brasileira está com o povo. E como que o povo exerce esse poder? Através dos seus representantes, que é o poder legislativo. Então, daí começa a importância de nós entendermos de que precisamos eleger homens e mulheres, mulheres e homens, que tenham compromisso com a verdade e com os princípios que nós, enquanto população brasileira, almejamos para o nosso país. Não adianta, querido Heitor, termos, por exemplo, um presidente da República honesto, sério, se nós não tivermos também um Congresso Nacional sério e honesto. Porque um Congresso Nacional que não tem a mesma seriedade, por exemplo, de um presidente da República, ele vai transformar esse homem sério em um refém dos seus interesses e alguns deles muito baixos. Portanto, a importância de nós termos um legislativo altivo é que esse legislativo ele está ali eleito pela população brasileira para representá-la. Se a população entende de que o Congresso não a representa, cabe a esta população, na próxima eleição, e nós estamos em um ano eleitoral, observar melhor em quem irá votar,
porque, na verdade, eu até digo sempre isso, de que os deputados que lá estão, os senadores que lá estão, e alguns corruptos, não vieram de um planeta chamado Corruptulândia e aportar em Brasília ou nas assembleias legislativas ou nas câmaras municipais. Na verdade, eles são daqui, são desse planeta, são reflexo da nossa sociedade. Então, o Congresso Nacional, gostando dele ou não, é o reflexo da sociedade. É o representante e ponto final. E ponto representante final. do povo. Né? Exatamente. Não tem outra situação. Exatamente. É o Congresso que produz as leis. E não só que produz as leis, mas que viabiliza a maneira de governar. Mas se é ele que produz as leis, pode sair muita bomba de lá que pode estragar toda a sociedade, todo o trabalho que se teve para construir esse magnífico país através dessa belíssima história que temos. Há um escritor, um brasileiro, já morreu há muito tempo, mas bem caricato, mas muito inteligente, produtor, até um tanto quanto folclórico, Monteiro Lobato, que disse certa feita o seguinte: uma nação, quer dizer, um país se faz com homens e livros. A ideia é muito boa, maravilhosa. Hoje já quase as pessoas não querem ler livros, né? Mas eu cresci e me transformei no que sou através dos livros. Uma nação se faz com homens e livros. Eu quero parafrasear essa expressão do Monteiro Lobato e tentar produzir alguma coisa que alguém se lembre, pelo menos hoje, amanhã ou depois. Né? Eu diria o seguinte: o Estado soberano, não estou falando de Estado, comunidade da federação, né? Estado do Rio, Estado de São Paulo, Estado do Rio, não, isso. Um Estado se faz com homens e leis. O Estado se faz com homens e leis. Deputado Otônio de Paula, alguma importância nessa palavra? Sem dúvida alguma, quando você diz, e com muita propriedade, de que o Estado se faz com homens e leis, que, na verdade, são esses homens que produzirão essas leis e são essas leis que irão reger a conduta desses homens. Portanto, esses homens farão leis justas ou injustas, de acordo com os seus princípios e com o seu caráter, e essas leis justas ou injustas são as que vão controlar a vida dos justos ou dos injustos também. Por isso, é imperioso, não é? É imperativo para que todo o povo brasileiro compreenda exatamente isto. Quando eu envio alguém para me representar no parlamento, como diz o artigo 5º da nossa Constituição, eu estou enviando alguém que vai produzir leis que vão me afetar e afetar diretamente o meu dia a dia e a minha família. Portanto, olha a importância do voto consciente. Você, quando vota em alguém, você está delegando a esta pessoa a responsabilidade dela determinar como a sua vida será regida pelas leis que ele mesmo irá propor. E ele só tem esse poder de propor essas leis graças ao seu mando, através do voto. Então, se nós quisermos ter leis justas, precisamos eleger homens justos. Se nós quisermos ter leis éticas, precisamos eleger homens éticos. Hoje, querido Heitor, é tão fácil você saber em quem você vai votar, não é isso, pastor? É tão fácil. Por quê? Porque as redes sociais estão aí para facilitarem a nossa vida, para que a gente possa levantar a conduta moral, a conduta familiar. Ninguém esconde mais nada de ninguém hoje. Ninguém esconde mais nada de ninguém. Você só vota cegamente se você quiser votar cegamente. Deixa eu até lhe contar sobre um episódio ocorrido dentro do parlamento, dentro da Câmara Federal, por conta desta prisão, há alguns meses atrás, do deputado Daniel Silveira.
E eu, obviamente, votei contra esta arbitrariedade, esta vocação déspota do ministro Alexandre de Moraes em prender um deputado, em prender um parlamentar por sua opinião, sem entrar no mérito se concordo ou não concordo com os adjetivos e com as palavras que ele proferiu contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas certo é que a legislação brasileira ela já tem dispositivos, não é, que protegem aqueles que se sentirem ofendidos por alguma palavra de quem quer que seja. A minha justiça. Ora, meu amigo pastor Heitor, se alguém lhe ofender, por exemplo, o senhor deverá encaminhar esta ofensa à justiça para reparação de danos morais. Certo. Mas o senhor não pode mandar prender o seu ofensor. Mas foi isso que o ministro Alexandre de Moraes fez com um parlamentar que está protegido pelo artigo da Constituição Federal, que diz que todo parlamentar ele está salvaguardado das suas falas, sejam elas quaisquer falas, ele não pode ser incriminado por elas. Mas Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal resolveram prender o deputado Alexandre ou Daniel Silveira. Bem, aí chegou a hora da Câmara dizer se ele poderia continuar preso ou não. E de uma forma deplorável, lamentável, a Câmara Federal ficou de cócoras diante de interesses de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, por que isso aconteceu? Aconteceu justamente porque alguns presidentes de partidos têm processos engavetados há anos lá no Supremo Tribunal Federal. Boa parte dos congressistas e dos deputados eleitos pelo povo brasileiro tem processos arquivados ou presos nas mãos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Chega uma hora dessa em que as ameaças começam e começa a se puxar das gavetinhas, não é? Os processos. E aí nós temos deputados que ficam de cócoras diante de interesse. Reféns. Então, eu só estou citando esse exemplo, é um exemplo pequeno diante de tantos exemplos que acontecem dentro da Câmara Federal e dentro do Senado Federal. Um país, conforme disse o pastor Heitor, é feito de homens e leis. Se esses homens não forem dignos, as leis não serão dignas. É triste, porque vemos que no Brasil está funcionando isso, temos os que se dispõem a tomar reféns e temos aqueles que se submetem por interesses nada republicanos, diríamos assim. Nós sabemos, Aldoni, que o que deve nortear a produção das leis é o interesse da nação. Mas que parte da nação? A nação como um todo, matizada por grupos, por seitas, por religiões, por ideologias? Na verdade, sim. Na verdade, sim. Mas o que deve interessar absolutamente a nação? Futuro da nação. Futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, o progresso que pode vir. O que tem que interessar é alguma coisa de bom. Quando vemos interesses escusos, vinculados a ideologias que não fazem parte da nossa história, né? Nunca fizeram parte da nossa história, coisas importadas de outras sociedades bem estranhas, diríamos assim, e defensores dessas situações todas, então nós vemos que, lamentavelmente, a produção de leis está na contramão dos interesses maiores da nação brasileira. Forças que atuam junto ao Congresso Nacional. Ô, Tony, eu sei que aquilo ali é um negócio de doido, né? A gente vê o presidente Bolsonaro dizendo, olha, essa cadeira minha aqui é uma coisa horrorosa, mas a de deputados e senadores sérios não é diferente. Não é diferente porque chega ali todo tipo de proposta, todo tipo de encaminhamento, as coisas vergonhosamente humilhantes, etc, etc. Bom, então há forças que atuam junto ao Congresso Nacional com vista à produção de leis, defesa de interesses, votações de emendas, etc. Nós sabemos que existe o profissional do lobby. Eu não sou aqui para ser contra, a favor, não é problema meu. No Brasil, a profissão de lobista não é reconhecida. Nos Estados Unidos é. Em muitos países
do mundo, a profissão de lobista existe, eles pagam imposto, etc. Aqui é um negócio meio... mais ou menos um tipo de tráfico. Mais ou menos um tipo de tráfico, com todo o respeito que eu tenho pelos traficantes. Talvez seja melhor eu me proteger assim. Ações lícitas junto ao Congresso Nacional. É comum? Verdadeiramente lícitas? Pressões interessantes que cooperam? Bem, nós precisamos entender, querido pastor Heitor, e nossos telespectadores e seguidores da Rede Ágatos, de que o Congresso Nacional, ele é plural, ele representa toda a sociedade nas suas várias esferas, nos seus vários pensamentos. Então, você tem ali produções de leis das mais variadas possíveis. Algumas não passarão nunca, porque representam talvez o interesse particular de uma área da sociedade minoritária, mas também você tem áreas da nossa sociedade que são minoritárias, mas são muito organizadas. Por exemplo, o movimento LGBT, não é? Que hoje tem outra nomenclatura, outras letras a mais, LGBTIQA+. Bem, nós sabemos que, na verdade, e até é muito importante que eu fale isso, toda a sociedade precisa se respeitar, não é? Héteros ou homossexuais precisam se respeitar. O cidadão homossexual, ele é digno de todo respeito. Ele é um pagador de impostos, ele é alguém que tem os seus valores, que tem os seus princípios. Portanto, desrespeitar um cidadão por conta da sua orientação sexual é uma agressão à sociedade como num todo, não é? Ninguém pode ser agredido, desrespeitado por sua orientação sexual, por sua orientação religiosa, por exemplo. Pois bem, tendo feito essa ressalva, eu diferencio o que é o cidadão homossexual do que é o movimento pernicioso chamado LGBT. Esse movimento, ele é um movimento que ele é um movimento de destruição da família. Ele é um movimento que quer construir uma sociedade híbrida, uma sociedade sem valores, uma sociedade sem princípios, uma sociedade que fira diretamente a cultura judaica cristã, que é a cultura que a nação brasileira se soergueu ao longo de muitas décadas, de muitos anos. Pois bem, eles são minoritários da sociedade, mas altamente ativistas, altamente organizados. E por conta disso, por força da mídia, por força da grande imprensa, que é aliada desses movimentos, não é? Você tem um lobby muito forte deles nas leis, na construção de leis, que nós chamamos projetos de leis, dentro da Câmara Federal e do Senado Federal. Então, como a nossa sociedade, eu volto a dizer, ela é plural, você vai ter produções de leis das mais variadas possíveis, algumas esdrúxulas, como, por exemplo, aqui um projeto de lei que está arquivado, mas não está morto, dentro da Câmara Federal, que passou-se a se denominar Família do Século XXI. Só para vocês terem uma ideia, permitindo o incesto familiar, não é? Ou seja, irmão se relacionar com irmão, pai se relacionar com filhos. Parece um absurdo, mas esses absurdos estão tramitando hoje no Congresso Nacional, não é? Por quê? Porque atende à ansiedade de uma parte minoritária da sociedade brasileira. Então é por isso que nós precisamos sempre tomar cuidado. E é exatamente por isso que nós, eleitores,
temos que fazer a opção de voto muito bem feita, escolher em meio, nossos candidatos a deputados e senadores, em meio a uma... Eu vou usar uma expressão que tanto quanto não é adequada, mas como uma casta de sobriedade, de seriedade, porque tem muita gente boa no meio evangélico, no meio católico, espírita, gente que não tem religião nenhuma, séria. Então você tem que votar sabendo de que está fazendo a coisa certa, votando em alguém sério, que tenha por intenção preservar, proteger a família, a sociedade como um todo, etc, etc. Isso precisa, porque qualquer descuido que um deputado tiver lá, ou um senador, uma dessas propostas pode atravessar e ser aprovada. Por exemplo, pastor Heitor, nós estamos agora com um tema atual, que é o marco regulatório da cannabis. Você sabe de que a cannabis, que a maconha. Ela tem em si um componente que realmente está tratando pessoas, não é? Tipo epilepsia refratária, não é? E outros males que podem ser tratados com esse subproduto da cannabis. E o que eles estão aproveitando com este tema tão importante, pegando carona, e que vai ajudar muitas pessoas? Querem liberar o plantio indiscriminado da maconha. Ora, para atender toda a população que precisaria da cannabis para o seu tratamento pessoal, nós precisaríamos de uma área, no máximo, como a do Maracanã. Ou seja, eles querem liberar o plantio de uma maneira geral, e a gente sabe que não é para tratar pessoas. Ninguém está pensando na saúde pública. E isso nós estamos debatendo agora lá no Congresso Nacional. Então, é só para você ver de que nós precisamos estar atentos a todo momento. Isso é uma ponta do iceberg. Tem muito mais coisa. Muitos interesses, muito interesse. Não, o poder da sociedade organizada perante essa situação é exatamente o voto. Ela não tem como bater panela na frente do Congresso. É o voto, né? É o voto. Ela não vai sair dando tiro também, que não vai resolver. Isso. É o voto. Então, o voto é muito importante. Mas eu não vou votar, não acredito mais em política, é tudo lá do... Para aí. Se você não fizer a coisa certa, os errados vão fazer a coisa errada que eles querem e vão empurrar pela nossa garganta abaixo o que está acontecendo em muitos países do mundo. E são muitos países do mundo. Há poucas horas atrás, eu conversava com o Antônio a respeito da nação que foi, do país que foi o grande protagonista do evangelho, do cristianismo no mundo. Hoje está nas mãos da esquerda. O presidente praticamente não governa mais nada. E por quê? Porque ele é refém de um grande esquema, que não é só nacional, não, é mundial. E é avassalador e poderoso, e tem dinheiro, e tem interesses muitos para isso aí. Vamos fazer na próxima eleição um enxugamento do Congresso. Vamos mandar para casa os deputados sujos e os senadores também. Vamos eleger a maior bancada compromissada com valores e com éticas cristãs e abençoadoras do nosso povo. Antônio, como o irmão vê o futuro do Congresso Nacional e do governo desta República em face desses enfrentamentos todos? Bem, nós estamos vivendo um momento drástico na nossa nação. Isso é um momento que era impensável há alguns anos atrás. Um choque entre os poderes, onde nós temos um poder que não poderia ser maior do que os outros poderes, mas que pleiteia isso a cada momento, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário, que em todo momento está interferindo no processo legislativo, que não lhe caberia assim o fazer, que todo momento está atrapalhando as decisões do Poder Executivo, no caso do presidente da República. Também do Congresso, né? Sim, claro. Na verdade, ele foi aparelhado para isso, não foi? Ele foi aparelhado ao longo dos anos, não é? Aonde nós tivemos presidentes esquerdistas, não é? E eu diria que a começar desde Fernando Henrique Cardoso,
não é? Era uma época em que o Brasil ele não conseguia, de que o brasileiro ele não conseguia diferenciar o que era esquerda, direita. Não conseguia. Não é? Hoje nós já temos essa lucidez maior. Mas desde Fernando Henrique Cardoso, o STF vem sendo aparelhado justamente pelos interesses ideológicos da esquerda. E hoje nós temos uma predominância de ministros ideológicos e que transformaram o que diz o eminente grande jurista Ives Gandra, quando ele diz que o STF tornou-se o maior partido de oposição do país. E esta é uma realidade. Sabe não uma é? coisa? Eu nem sei se existe um outro país com um tribunal dessa categoria, que é o Supremo, tão contaminado como está. Só para você ter uma ideia, eu fui arrolado em 2 inquéritos abertos pelo ministro Alexandre de Moraes. O primeiro inquérito foi o das fake news, e simplesmente porque eu sou um deputado bolsonarista. E o segundo inquérito dos atos antidemocráticos. No primeiro inquérito das fake news, ele me arrolou e eu, que sou um homem muito, muito enérgico naquilo que eu falo e que defendo os meus princípios e os meus valores, e quero ir para o céu, eu, naquele momento, eu estava descendo do avião em Brasília, quando o meu telefone começa a tocar e eu fico sabendo que eu fui arrolado nesse inquérito. Me lembro que eu fiz uma live e nesta live eu desafiei o ministro Alexandre de Moraes, dizendo: ministro, o senhor quebrou todos os meus sigilos, sem razão alguma, telemático, telefônico, bancários. Vamos embora fazer o seguinte, se o senhor não achar nos meus registros, na quebra desses meus sigilos particulares, nada que me incrimine, e não vai achar, eu desafio o senhor a quebrar o seu sigilo por 5 minutos. Deixe o seu sigilo aberto por 5 minutos e nós veremos quem vai ficar de pé. Ele ficou muito irado, me processou, eu sou o único deputado da República a ser processado por um ministro da Suprema Corte, mas venhamos e convenhamos, por um ministro desse quilate, é até uma honra para mim ser processado, não é, pela pequenez que ele tem se tornado e tem tornado o cargo que ele exerce. E o segundo inquérito que ele me arrolou foi me acusando de atos antidemocráticos, porque nesse país querem confundir CPF com CNPJ. Querem dizer que quando nós criticamos o ministro da Suprema Corte, que é um servidor público, como eu sou enquanto deputado federal, pago pelo erário público, estamos criticando a instituição, que poderíamos até criticar, mas estaremos em um ato antidemocrático. Isso é uma tentativa de calar a população brasileira. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, caríssimo pastor Heitor, nós estamos vivendo em dias sombrios da nação brasileira. E é importante que todos saibam que neste ano eleitoral nós não estamos diante de uma guerra política. Não. E aí eu vou dizer para pessoas que são cristãs e que vão entender a minha linguagem, nós estamos diante de uma guerra espiritual. É uma guerra entre o bem e o mal. Luz contra as trevas. E cada lado está bem definido. Basta você ver e fazer a sua escolha. E eu concordo com isso, e é por isso que o senhor está aqui, né? E João Campos está lá. E outros tantos maravilhosos estão aí, que temem a Deus, têm compromisso. E é isso que nós queremos. Eu estou aqui, colocando a minha cara na reta. Eu sei que é bonitinho, você pode até gostar, não, eu tenho uma testa avantajada e por isso eu acabo brilhando um pouco mais. Mas estou colocando a cara na reta porque eu acredito nisso e que podemos fazer a diferença para o bem deste país e para a honra e glória de Deus. Ô, Tony, qual é o seu sonho como político de Deus? Não é político cidadão. Tudo bem, você é e tem que fazer o seu trabalho bem feito. Mas como um político colocado por Deus ali. E eu, na minha perspectiva, no meu olhar, está trabalhando muito bem. Mas eu quero a sua posição. Eu entendo que
eu tenho uma missão. Um dia me perguntaram por que eu queria ser eleito. E a minha resposta foi: eu quero poder. Poder para poder fazer. A política, ela tem esse encanto. Ela te dá poder. Sem o poder político, você abençoa no varejo. Mas com o poder político, você pode abençoar no atacado. E é isso que eu desejo com a política. Que a política que eu faça possa proporcionar o bem aos outros e a transformação da nossa sociedade. O que eu espero para o meu futuro político, na verdade, eu desejo que eu possa cumprir os meus mandatos com dignidade, e se o povo e se Deus entenderem que esta missão deva continuar, que ela continue. Portanto, esse é o meu desejo. No dia que eu sair da vida pública, que eu possa olhar para os meus filhos, olhar para minha esposa, para a minha família, para a minha igreja e para a sociedade de cabeça erguida, porque não fui um ladrão, não fui um bandido e não usei daquilo que é público para o benefício pessoal. Eu digo sempre, política não corrompe, pessoal. Política apenas revela quem já é corrompido. Pois é. Essa é a palavra de um deputado que serve a Deus, que não é preconceituoso como as pessoas pensam, é honesto, é correto, está fazendo o trabalho dele, e é o que esperamos que todos façam e confiamos em Deus para que isso aconteça. Obrigado a você que está nos assistindo. Toda semana estaremos aqui neste mesmo dia e horário com ele, com João Campos, e depois com outros indicados por eles, que representarão muito bem os nossos propósitos. Muito obrigado, felicidade, Ottoni, que bom, obrigado por ter vindo aqui.